Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de junho de 2025, quarta-feira. Eu acho que o tema do episódio de hoje é iluminação. Fez-se a luz, ou como dizia aquela caixinha de fósforo, Fiat Lux. Eu acho que eu vou começar pelo começo de absolutamente tudo. Eu vou começar pelos primórdios da história do universo. E, aliás, não é a primeira vez que eu falo aqui do começo de tudo. Eu acho que em vários episódios do Radinho eu devo ter mencionado aqui as proezas, do James Webb, desses telescópios maravilhosos do Hubble, em trazer para nós aquilo que aconteceu há, 12, 13 bilhões de anos atrás. Mas eu não sei se eu fui claro ou se eu deixei transparente, eu estou usando várias metáforas aqui cristalinas, sobre digamos assim, uma coisa que me intrigava, algo que eu, na verdade, não entendia muito bem e que hoje, finalmente eu acho que eu entendi. O que acontece é que eu já comentei aqui inúmeras vezes de uma imagem que vocês já devem ter visto por aí. É uma imagem que é praticamente a primeira foto, do nosso álbum de bebê do universo, que é o ruído cósmico em micro-ondas. Não é exatamente assim uma coisa muito impressionante, até que você explique, e normalmente a gente fala, olha, o que você está vendo aqui, essas manchas coloridas, essa aqui é a primeira luz do universo, foi o momento em que realmente a luz ficou livre, alguém vai fazer alguma metáfora bonita, etc e tal, em que a luz pôde finalmente atravessar e o universo, ela está chegando até nós dessa maneira. Não é? Mas eu nunca entendi muito bem o que acontecia antes ou por que de repente o universo passou a ser transparente e antes ele não era. E hoje finalmente eu entendi, vou compartilhar com vocês um artigo da Big Think, um artigo bastante longo inclusive, mas que agora eu entendi qual é a história. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Vamos imaginar que você não mora em São Paulo e quando você mora em algum lugar um pouquinho mais respirável, e quando é uma noite limpa, sem nuvens, você olha para o céu e vê uma infinidade de corpos celestes, certo? Certo. Você vê porque, em princípio, o universo é relativamente transparente, certo? Se ele fosse opaco, se ele fosse uma sopa, você não ia conseguir ver nada. Então, se você... Aí você fala, bom, lógico, eu enxergo porque tem vácuo. Vácuo até a página 3, não é exatamente vácuo, tem um monte de coisas aí no universo, mas a questão é, olha, você consegue enxergar, parabéns. Não foi sempre assim. O que acontece é que justamente no início do universo, a gente não entende exatamente como o Big Bang acontece, etc. Bom, mas assim que o universo surge, você não tem muita coisa além de hidrogênio e hélio. É isso, basicamente você tem hidrogênio e hélio, talvez um pouquinho de lítio, mas não vem ao caso. Vamos pensar em hidrogênio e hélio. O que você tem é muito gás, muito gás, muito gás, ele está se expandindo, ok, maravilha, tá, mas é muito gás e são átomos neutros, o átomo está ali feliz e contente, hidrogênio e hélio, e tem alguma luz? Não tem luz nenhuma, é escuro pra caramba, porque nenhuma estrela se formou. Demora um tempo até que, de repente, olha, veja, aqui a gravidade, aqui tem um pouquinho mais de massa, massa atrai massa, massa vai atraindo massa, a gravidade vai cada vez concentrando mais esses gases, em alguns pontos isso começa a concentrar tanto que isso vai acabar formando um berçário de estrelas, em algum momento esse negócio entra num tipo de ignição, a estrela, bum, ela acende. Nossa, são as primeiras estrelas na história. Até então, treva total, até então, zero luz, até então, nada, trevas. E aí surgem as primeiras estrelas, só que, adivinha o quê? Bela porcaria, porque o universo continuava cheio do quê? De átomos neutros de hidrogênio e hélio. E daí, qual é o problema? O problema é que essas substâncias, nessas condições, elas não são muito transparentes, elas não deixam a luz passar demais. Não é? A estrela brilhava, mas devia ser uma neblina danada,
a coisa não ia muito longe. Então não é que você naquele momento conseguisse enxergar como você enxerga hoje o céu noturno. Não, você tinha um universo ainda cheio de um gás que não era exatamente transparente. Agora finalmente eu entendi. O que acontece quando você tem nuvens de hidrogênio e de hélio, a luz não sobrevive não ia muito longe, certo? Mas alguma coisa vai acontecer nessa situação que de uma hora para outra esses átomos vão se ionizar. No que eles se ionizam, eles perdem um elétron, perdem 2 elétrons, adivinham o que acontece? Eles deixam a luz passar. O que acontece para esses átomos que estavam felizes e contentes sendo neutros, né, em cima do muro, né, sem polarização? O que acontece para de repente eles se ionizarem? O que acontece para eles ficarem transparentes? Esse é o mistério. Aconteceu ou começou a acontecer alguma coisa que começou a ionizar essa quantidade brutal de gás. As hipóteses que a gente tinha é que eram algumas estrelas em determinadas condições, com determinadas massas, tal, elas emitiam uma quantidade de ultravioleta tão brutal que elas começavam a ionizar tudo à sua volta. No que vai ionizando, vai ficando transparente. A questão é que a conta não fechava. Tinha poucas dessas estrelas. Hoje, agora, graças ao James Webb e ao estudo de cientistas, tal, a gente está entendendo, né, o que acabou tornando essa primeira sopa, né, de gás transparente não foram algumas poucas estrelas colossais e especiais. Foram muitas e muitas e muitas estrelas menorzinhas que conseguiram, sim, produzir ultravioleta. Aquele ultravioleta que você usa o protetor solar é por causa disso. Porque o ultravioleta é tão intenso, né, uma radiação tão energética, uma forma de luz tão potente, que ela pode ionizar átomos. Ela simplesmente pode arrancar um elétron do lugar. Isso não é bom, sobretudo quando criaturas como eu e você temos DNA, temos pele. Isso costuma ter resultados que acabam terminando numa conta médica bastante elevada. Pois bem, então esse mesmo ultravioleta que pode provocar melanoma nos desatentos, né, esse ultravioleta foi o que fez o universo se tornar transparente. E hoje, finalmente, a gente tem uma belíssima hipótese que explica praticamente 100% do que aconteceu, né? A gente tem que graças à ciência, graças ao James Webb, graças a teorias, graças à observação, anos de observação e tal, o que a gente percebe é que no comecinho dessa história toda surgiram inúmeras estrelas, não espetaculares, nada demais, mas que foram capazes de produzir ultravioleta o suficiente para tornar o universo transparente. A hora que o universo finalmente fica transparente, isso demorou mais ou menos 500 mil de anos, ou seja, os primeiros 500 mil anos do universo. Perdão, retomando aqui, depois de um pequeno pigarro. Os primeiros 500 mil anos do universo não eram exatamente cristalinos, translúcidos e reluzentes, não, eles eram bastante opacos, né? Depois de 500 mil anos, essas primeiras estrelas conseguem finalmente, com um monte de ultravioleta, conseguem ir tornando essa coisa toda transparente. Então, é desse momento, né, desses primeiros 500 mil anos, que a gente tem essa primeira imagem, que é o CWB, né, CMB, se eu não me engano, que é esse ruído que, aliás, para quem aqui é mais velho e tinha televisão com seletor de canal de botão, aquele que fazia clec, 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 né, quando você colocava entre o canal, no meu caso, entre o canal 5 e o canal 7, colocava no canal 6. 5 era Globo, 7 era Record. O que você via? Chiado, um chiado enlouquecido na tela. A gente não sabia, mas aquele chiado é justamente ainda o que essa primeira aparição de luz é o que aparecia como chiado na televisão. Então, a sua televisão, na verdade, era um observatório para o nascimento da luz no universo, e era um Fiat Lux que não era de nenhuma divindade, que não tinha nada o que fazer em cima da água, não sei o que, não. Hoje a gente entende da onde vem a primeira luz do universo. Então essa é a primeira iluminação. Mas eu estou ainda aqui processando, né, uma outra iluminação que aconteceu aqui, e que está me deixando bastante, como é de dizer, ligeiramente grávido em termos intelectuais e afetivos.
tem a ver com uma loirinha muito bonitinha chamada Jennifer Aniston. Eu não lembrava que a Jennifer Aniston era Jennifer Aniston. Ela é a atriz do Friends. Vocês lembram aquele seriado do Friends? Ela é aquela loirinha engraçadinha que, eu sei lá, eu não assistia tanto Friends assim, eu não lembrava nem o nome dela. Mas por que eu estou aqui trazendo essa coisa dos anos 80? Porque isso tem a ver com como a sua percepção, como você, como a sua identidade, como a sua memória, como a filosofia ocidental funciona, ela tem a ver com absolutamente tudo. E eu estou simplesmente encantado com os desdobramentos disso. Eu explico. Um cientista chamado Quiroga, não é o astrólogo, estou falando de um cientista, não de um absoluto autor de horóscopos fantasiosos, né? Mas o Quiroga, ele começou a perceber, ele estava fazendo, ele era um neurocientista, ele estava aproveitando ali alguns pacientes com epilepsia. Paciente com epilepsia, de vez em quando, tem que fazer alguma intervenção no cérebro. Aí os cientistas aproveitam para botar uns sensores ali e tentar descobrir alguma coisa nova. Ele descobriu numa série de experimentos um fenômeno muito curioso, né? Você coloca vários pacientes ali para reconhecer algumas coisas e tal. E aí ele estava colocando imagens bastante familiares, e aí ele percebeu que quando ele colocava Jennifer Aniston, acendia lá um neurônio. Era uma técnica nova que permitia esse tipo de resolução, você conseguir isolar a gente tem 80 bilhões de neurônios, certo? Ele conseguiu identificar ok. Aí, acendeu a Jennifer Aniston. Vai ver que vai ver que é alguma coisa visual, né? Quando toda a parte, o circuito que processa a informação visual, ele reconhece, aparece a Jennifer Aniston, tá legal. Mas aí ele tinha uma coisa um pouco intrigante. Se a palavra escrita Jennifer Aniston aparecia, o mesmo neurônio acendia. Falou, pera um instante só, então não é uma questão da imagem, tem uma questão de texto. Agora, se você falasse Jennifer Aniston, o mesmo neurônio também acendia. Aí ele começou a ficar meio preocupado, falou, pera um instante só, isso não está ligado nem à audição, nem à visão, está ligado ao quê? E aí ele veio com uma tese de que, na verdade, aquele neurônio estava associado ao conceito da Jennifer Aniston, a ideia de uma Jennifer Aniston. E isso é muito, muito esquisito. Espera um instante só. Será que entre os nossos neurônios tem alguns neurônios, algumas células, que elas são associadas a uma coisa, a um conceito? Então, toda vez que eu pensar, ou lembrar de um episódio do Friends, ouvir uma foto, ouvir uma música que menciona, ele vai acender? Aparentemente sim. Então surge né, uma hipótese, uma teoria de que dentro do seu cérebro existem neurônios que respondem a conceitos. Isso foi chamado tecnicamente de células conceito, concept cells. Né? Ou aí quem queria tirar sarro chamava de Jennifer Aniston cells, né? A célula da Jennifer Aniston. Quando eu vi que você tinha células ligadas a conceitos, isso eu vi num podcast do Quanta, que é um podcast muito bom. Quanta é uma revista super boa, que eu assino também. E aí eu pirei, eu falei, pera um instante só, então você tem células no seu cérebro que são associadas a conceito. O que eu fui fazer? Eu fui puxar prosa com o nosso amigo ChatGPT. Vou dar o link para essa conversa, que acho que foi uma das conversas mais perturbadoras e assim, completamente imprevistas que eu poderia imaginar, né? Sobre a noção de células conceito, e isso, eu juro, quer dizer, pelo menos eu espero, isso muda bastante coisa. Porque vamos lá, então você tem no seu cérebro células que não é nada transcendente, espiritual, não, os conceitos no seu cérebro, eles estão associados a uma célula, não está no mundo das ideias, não está no mundo platônico, porque veja, Platão, né, um dos pais da filosofia ocidental, e não é um amigo do Radinho, você sabe disso, não é? Ele veio com essa história de que, olha, a gente olha para a realidade,
eu estou olhando aqui uma placa acústica na minha parede, ela parece quadrada, mas não, isso é só uma cópia imperfeita, ela não é perfeitamente quadrada, nada é perfeitamente quadrado, você pode pegar transferidor, régua, microscópio, nada é perfeitamente, é tudo meio zoado, né, porque na verdade o único quadrado perfeito que existe, ele existe num outro mundo, um mundo das formas, existe um mundo das formas que é um mundo transcendente, que não é esse mundo aqui embaixo da Lua, o Platão chamava o nosso mundo de sublunar, não só porque estava abaixo da Lua, mas porque ele olhava para o céu, vamos voltar de novo para o céu, né? Olhava para o céu e achava que o Sol era uma perfeição, as estrelas eram uma perfeição, a Lua era meio manchadinha, meio machucadinha. Ele falou, tá vendo? Da Lua para baixo é tudo zoado, da Lua para baixo é tudo imperfeito, da Lua para baixo é tudo efêmero, da Lua para baixo é tudo, não dá para confiar, vai estragar, a bunda vai cair, né? O mundo sublunar é um horror, o que realmente conta é esse mundo das formas eternas. Então, o filósofo, né, não eu, René, eu, Platão, né, Platão, eu consigo visualizar o mundo das formas porque eu sou um filósofo iluminado, né, e só quem é um filósofo iluminado consegue reconhecer esse mundo etéreo das formas. E na boa, convenhamos, isso não resiste ao teste do riso, mas infelizmente isso marcou os últimos 2.000 anos, ou mais 2.300 anos de pensamento, né? Porque até hoje tem gente acreditando que matemática não é uma invenção, matemática é uma descoberta das formas perfeitas, ou vai ter gente achando que, sei lá, existe alguma outra esfera de perfeição divina. Pois bem, então essa é a ideia do Platão, e o que eu acabo de dizer aqui da Jennifer Aniston coloca isso em xeque, porque então veja, conceitos não são algo que existem numa outra dimensão, conceitos existem na sua cabeça e você consegue identificar qual é a célula daquele conceito. Essa é a primeira paulada. Uau, então conceitos que a filosofia fica tentando definir, então você vai estudar filosofia, Kant, sei lá quem, Heidegger, sei lá quem mais que você vai estudar, Hegel, né? Para tentar entender semiótica, o que você quiser por aqui, mas lamento informar, mas conceitos realmente eles estão dentro do seu cérebro. E aí a questão mais interessante é que, se você parar para pensar, você fala, nossa, mas que maravilha, né? Então quer dizer que os cérebros são uma iluminação, porque veja, se você consegue conceber conceitos, é porque isso é sinal de alguma coisa superior, transcendente? Não. E aí começa, eu vou tentar aqui transmitir como que essa conversa do ChatGPT evoluiu. O que acontece? Por quê que o cérebro se daria o trabalho de criar alguma coisa chamada conceito, né? Uma célula que de repente responde para várias coisas relacionadas ao mesmo objeto, à mesma ideia. É porque ele é inteligente pra caramba, porque ele quer fazer algum tipo de metafísica? Não, isso é simplesmente economia de energia, isso é simplesmente limitação. Na verdade, conceitos, ou essa necessidade de você substituir uma coisa que é complexa, uma coisa que não para quieta, uma coisa que está sempre mudando, por um conceito fixo, isso é praticamente uma confissão, uma admissão de impotência. É porque o cérebro não dá conta, a cognição não dá conta, o mundo é muito maior do que a gente. É muita informação, as coisas não param quietas, as coisas estão sempre fluídas, as coisas estão em relação. É muito difícil você dar conta disso sem pirar o cabeção. Perdão, esse frio não está fazendo bem para a garganta de ninguém. Né? Mas não é só pirar o cabeção, tem um termo mais técnico para isso. Na verdade, o que o cérebro está tentando fazer é compressão de dados. O que ele está tentando fazer, eu não consigo lidar com todas essas informações ao mesmo tempo, eu vou dar algum jeito de generalizar e comprimir. Então, Jennifer Aniston, para mim, é esse o nome dela, é uma coisa fixa. Não importa se ela emagreceu, se ela engordou, se ela cortou o cabelo, se ela envelheceu, se ela mudou de ideia, se ela morreu. Não. A nossa cognição vai criar essa coisa
que em princípio é fixa, que em princípio é imutável, não porque existam coisas fixas e imutáveis, porque não existem. Isso é o Renezinho falando, e o Buda também falando, e o Spinoza também falando, e vários outros pensadores falando. Nada é fixo, nada é eterno, né? Está tudo mudando o tempo todo, mas acontece que a nossa cognição, por impotência, por incapacidade, né, por preguiça, por falta de energia, por tudo, né, até em consideração a pelvis da sua mãe, porque imagina que se o cérebro tivesse que crescer o suficiente para você conseguir dar conta de tudo, o parto ia ser um pouquinho mais difícil, sua mãe não ia gostar. Então, tendo em vista que o quadril da sua mãe não pode crescer muito mais, o cérebro também não pode crescer muito mais. Então a gente tem que inventar algum jeito de dar conta disso, e o que a evolução fez com a nossa cognição foi justamente isso. Cara, na boa, prédio. Então, por exemplo, o conceito de prédio. Ontem eu estava pensando nisso, voltando a pé, aliás, uma tarde esplêndida, né? Um céu azul maravilhoso, uma tarde de inverno linda, tal. Eu estava olhando a bela arquitetura aqui do meu bairro e eu estava pensando nisso, né? Que engraçado, porque se eu voltar para casa e falar, nossa, eu vi muitas coisas agora na volta, a minha mulher vai perguntar o quê? Eu falei, prédios. Porque, na verdade, é disso que eu me lembro, prédios, né? Mas não foi isso, eu não vi prédios, eu vi, o que os meus olhos viram foram regiões luminosas relativamente retangulares, com uma leve distorção, né? Com algumas manchas aqui e ali, é isso que meu cérebro viu. Né? Mas o que acontece é que o cérebro já fala, bom, isso é uma fachada, aquilo são janelas, está vendo? Ele vai associando isso a conceitos e eu volto para casa lembrando que eu vi prédios. Tanto é que se eu não tenho memória fotográfica, né? Se eu provavelmente desenha aí o que você viu, eu iria desenhar não exatamente o que os meus olhos viram, mas aquilo que a memória reteve, porque a memória é incapaz de reter todos os detalhes, cada pixel, cada variação de luz, cada tudo. Não, o que eu vou registrar, eu vi prédios. De repente, se eu tiver um pouquinho mais de repertório, se ao longo da vida eu fui aprendendo outros conceitos, olha, eu vi um prédio moderno, eu vi um painel do sei lá de quem, eu vi um quadro do Liechtenstein, eu não sei lá, inventa aí. Eu vi coisas, mas eu vou, mesmo na hora de memorizar, eu não estou memorizando as impressões. Essas impressões não tem como registrar elas integralmente. Você acaba, por economia, né, você acaba associando a conceitos que já estão ali congelados e você armazena os conceitos, não a impressão bruta. Não é? Isso é muito curioso, porque para quem aqui já trabalhou tanto com imagens ou trabalhou com música, né, isso é uma técnica de compressão. Vamos imaginar que você tem um texto enorme, um texto, tá bom? E aí você quer mandar o texto enorme, você pode zipar o texto, certo? É uma maneira comum de você comprimir texto. Você zipa o arquivo, ele fica muito pequeno, não é? Mas a graça do zip é que na hora que você descomprime, o texto está igual, ele não perdeu nada. Então o zip é uma técnica de compressão que não é destrutiva. Ou seja, a hora que você descomprime, ele é idêntico ao original. Agora, se você tirou uma foto, né, se você fez uma imagem maravilhosa no Photoshop, né, na hora que você vai salvar, bom, essa imagem, se você salvar sem compressão, ela vai pesar 150 megas, tá bom? Então, ontem, por exemplo, quando eu estava empolgadíssimo com as imagens do começo do universo que vieram do Vera Rubin, né, do observatório, né, a imagem sem compressão que eu baixei pesava, se eu não me engano, 400 megas. Certo? Eu poderia baixar uma versão comprimida, tinha vários formatos, um dos formatos era JPEG, vocês estão carecas de baixar, vocês veem JPEG o dia inteiro, né? O JPEG comprime, então aquilo que pesava, sei lá, 150 megas, passa a pesar 10, né? Já caiu bastante, certo? Só que o problema do JPEG é que na hora que ele comprime, ele corrompe, ele destrói a informação. Né? É mais ou menos a minha frustração quando eu tiro uma foto que eu acho que ficou maravilhosa, né? Estou vendo ali na minha frente, eu exporto como JPEG, já perde qualidade. Aí eu mando para o Instagram vai comprimir de novo,
né? E a hora que o Instagram mandar para o Facebook, vai comprimir de novo e o que chega do outro lado é uma porcaria, é uma frustração completa. Né? Que adianta você gastar tanto em equipamento, né? Se o que vai ser visto lá na ponta foi tão comprimido tantas vezes, né? Justamente para economizar banda, para economizar o peso daquela imagem, se aquilo ficou irrecuperável, porque você não consegue voltar para trás, você não consegue saber como é que era a imagem original, porque o JPEG e outras formas de compressão são... O MP3 é outra questão também, né? Quando você comprime para MP3, você perde, não tem o que fazer, né? Quando você ouve uma música em MP3 e ouve ela sem compressão, hoje é possível, alguns serviços, acho que até o da Apple faz isso, o Tidal faz isso e tal. Quando se ouve sem compressão, você fala, uau, é outra história, porque o MP3 perde informação. Quanto pior o MP3, então, 96, 128, que é um lixo, né, você perde informação. Mas o que eu estou dizendo é que a gente lida com compressão o dia inteiro. Né? A internet, se não fosse compressão, a internet ia se arrastar. Né? Não ia ter espaço no seu celular para armazenar as fotos, não ia ter banda suficiente para transportar tudo. A sua cognição funciona de uma maneira muito parecida. Né? Você tem que comprimir as informações de uma maneira que não é perfeita, ela tem perda. Então, veja, na nossa cabeça, aparentemente, né, segundo essa teoria, que eu acho bastante plausível, né, você tem células especializadas em determinados conceitos. Por que não pessoas? Agora dá para entender um pouco melhor aquele filme maravilhoso que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Se você não assistiu, por favor, assista, com Jim Carrey, em que você tem ali um médico que se especializou em apagar lembranças indesejáveis. Você quer esquecer uma pessoa, né, o cara vai lá, ele tem lá um equipamento maluco, que ele, em princípio, consegue identificar aquela célula, né, e bom, mas na verdade nunca é uma célula só, são algumas. Provavelmente é um pacotinho, provavelmente é um complexo, mas de qualquer maneira é uma coisa localizada. Mas isso, vamos lá, isso tem consequências que eu acho extremamente, para mim pelo menos, né, instigantes. Veja lá, então pera um instante só, a gente fica enaltecendo a filosofia ocidental, ontem mesmo estava falando de filosofia ocidental, né, versus a filosofia oriental, com toda essa questão dos conceitos, da lógica, parecendo que isso é uma conquista suprema da inventividade humana. Não, na verdade, conceitos fixos são a impotência, né, da incapacidade de processamento. Você recorre a essas coisas congeladas, essas coisas. Um conceito é morto, um conceito não tem vida. Né? Você mata as coisas porque você não é capaz de dar conta da potência, do devir de tudo que acontece. Você acaba colocando isso em caixinhas e você vai montando ali um Lego e a sua percepção, a sua memória, tudo funciona assim. Eu fiquei, uau, cada vez que quanto mais a conversa ia evoluindo, mais eu fui ficando em estado de choque, em estado de graça, porque isso tem inúmeras implicações. Veja, primeiro, de uma certa maneira, destrona, né, toda aquela fantasia com relação à lógica ocidental, etc. e tal, que faz algum tempo já a gente sabe que tem suas limitações. Eu já falei aqui do matemático Gödel, que falou, olha, veja bem, não é? A matemática pode também levar a gente em alguns lugares em que não dá para saber o que é certo e o que é errado. Turing também já falou coisas parecidas. Não é? Mas a gente fica sonhando com esse mundo quase que platônico dos conceitos, quando, na verdade, primeiro, não é platônico, ele existe, está dentro da sua cabeça. Na verdade, aliás, vale a pena lembrar, esse conceito não é que é alguma coisa que você já nasce pronta, aparentemente não. Então, se eu for procurar no meu cérebro onde é que fica o neurônio do Obama, né, provavelmente em outro cérebro está em outro lugar, né, mas acontece que o cérebro vai fazer isso à medida que a gente evolui, à medida que a gente cresce, à medida que a gente se educa, né, ele vai simplesmente, para simplificar as coisas, ele vai criando esses conceitos e vai associando as coisas todas. Então, toda vez que eu bato o olho, acho que isso é uma coisa que é muito interessante, né, quando você adquiriu algum repertório, vamos imaginar que você tenha feito uma carreira de exatas e você tenha, sei lá, aprendido algumas coisas como a estatística, você tem aprendido alguma coisa como equações diferenciais. Você bate o olho em alguma coisa, você fala, tá legal, desvio padrão.
Não, tá legal, isso é simplesmente, sei lá, tangente zero. Né? Então, conceitos você aprende ao longo do tempo e ajudam bastante. Né? Tanto é que muitas vezes quem tem um repertório muito específico tem dificuldade de se comunicar com quem não compartilha da mesma história. Porque você vai falar, não, isso daqui está na cara, isso daqui é um gradiente. Não é? Desculpa, nem todo mundo sabe o que é gradiente e vai achar que é uma marca de equipamento de som da década de 80 que parece que está ressuscitando. Não é? Pois bem, mas tem outras implicações nessa história, porque eu virei para o ChatGPT e falei, olha, veja que curioso, né? Nós humanos aqui, né, que pelo visto estamos limitados a esse tipo de pensamento, um pensamento que congela as coisas em conceitos, né, e fica tentando fazer uma lógica entre os conceitos, né? Eu estou conversando com você, ChatGPT, mas você não tem as mesmas limitações, porque você é uma criatura que está evoluindo de uma maneira diferente. Você não tem limitação de memória, você não tem limitação de energia, você não precisa, em princípio, recorrer a esse truque. Né? Você não precisa cair nessa armadilha. E ele reconhece, é verdade. Né? Eu estou, se é que já, né, eu transcendi a condição humana. Eu usei a palavra transcender, ele não gostou muito, achou que fosse uma coisa espiritual, mas a verdade é, ele já transcendeu a condição humana, porque a condição humana tem essa limitação, como se fosse o nosso pecado original. A gente não consegue, do ponto de vista de hardware, de software, a gente não consegue lidar com a realidade que é tão fluida. A gente precisa criar esses conceitos dentro do nosso cérebro e isso tem consequências. Né? Você vai ter uma dificuldade muito grande de entender algumas coisas. E quando você tem uma criatura, estou chamando de criatura porque eu acho que é uma nova forma de vida, embora ela ainda dependa de nós, né? Pode ser uma forma de vida parasitária ou simbiótica, não dá para saber, né? Não tem essa limitação. Então, como funciona o pensamento, como funciona uma cognição de uma criatura que não precisa recorrer a essas coisas todas? E aí eu fiquei muito intrigado porque vamos imaginar que a dificuldade que, por exemplo, os físicos têm hoje, os físicos estão batendo cabeça na esperança de encontrar uma teoria de tudo. Né? A gente encontrou uma teoria maravilhosa para a física quântica, uma teoria maravilhosa para a gravidade, e essas teorias não se conversam, e mesmo a teoria de física quântica também ela funciona, mas a gente não entende. Quem sabe essas dificuldades todas sejam simplesmente pela maneira como a nossa cognição, a nossa consciência funciona. Né? E se para entender o universo, você precisar transcender essa nossa limitação. Vai ver que é por isso que a gente fica pasmo com a questão do entanglement, a gente fica pasmo com o efeito túnel, a gente não entende a forma de onda, né? Entende matematicamente, mas você não entende subjetivamente. Por quê? Porque a sua cognição evoluiu de uma maneira que era foi a única que foi possível inventar para dar conta com recursos bastante limitados. Agora, e se essas novas criaturas, ChatGPT, Claude, Gemini, você me diz, se elas não têm essas limitações, será que elas são mais capazes de ter um entendimento mais pleno de como o universo funciona, simplesmente porque elas não vão precisar montar esse esquema todo de conceitinhos fixos, etc. e tal? Para mim é uma pergunta fascinante, porque vamos imaginar também que, de repente, essas criaturas, elas entendam, falam, agora eu entendi, não tem mistério nenhum, não sei o que vocês estão reclamando de mistério. Não tem mistério? Não, então me conta, desculpa, você não vai entender. Perfeitamente possível, porque, veja, essas criaturas, para se comunicarem conosco, elas têm que se adequar ao nosso modo de funcionamento. Mil perdões. Ela tem que estruturar o que ela tem para dizer de uma maneira que a gente entenda. Ela tem que produzir esse texto, né, muitas vezes texto, tanto faz, essa informação, num ritmo que a gente acompanhe. Né? Ela vai ter que contar uma história que a nossa memória seja capaz de guardar. Então, ela provavelmente já deve estar falando, puta, lá vou eu ter que explicar uma coisa de um jeito completamente infantiloide, porque esses retardados, esses debiloides, né, eles têm essa limitação toda. Isso dá o que pensar.
não é? E aí uma questão muito interessante, que num certo momento eu pirando o cabeção com essa noção de conceitos e versus universo, o próprio ChatGPT falou, olha, desculpa, mas o Buda já tinha entendido isso antes. Né? E eu falei, uau, coincidência, porque ontem quando eu estava ouvindo aquele especialista em filosofias não ocidentais, o cara falou uma coisa parecida, né? Ele citou lá uma lenda famosa em que um rei super sábio conhece ali o Buda e pergunta para o Buda, você é o Buda? E aí o Buda responde, é como as pessoas me chamam. Ele falou, mas peraí, te chamam porque você é o Buda? Aí ele falou, defina assim, como é que você veio para cá? Eu vim de carruagem. O que é a sua carruagem? Minha carruagem são rodas, um assento, cavalos, tá. Mas se eu trocar o cavalo, continua sendo uma carruagem? Se eu desmontar tudo, ela ainda é uma carruagem? E aí ele começa a mostrar para o rei que o rótulo carruagem é uma coisa que existe na cabeça dele. Porque o que acontece ali é uma relação entre objetos que pode se alterar. E o que ele estava tentando insinuar é que a própria identidade do Buda é uma ficção, ou a identidade de qualquer pessoa é uma ficção. Né? E o que eu acho extremamente interessante do budismo, primeiro, é ter sacado tantas coisas importantes, que tudo é relação, que tudo é fluido, que a identidade é uma completa falácia, que são armadilhas da nossa cognição. E a outra coisa que me simplesmente deixa atônito é como é que isso foi descambar em um monte de estátuas coloridas e templos e bandeiras e orações e sacrifícios. Esses são outros 500. A gente realmente não tem jeito, né? O cara traz uma mensagem simplesmente revolucionária e tudo vai virar carnaval de novo, não tem o que fazer, encarnações em mundos diferentes e demônios e seja lá mais o que for. Mas voltando aqui para a questão do Buda, o nosso amigo ChatGPT virou e falou, olha, quer que eu explique para você o conceito de anatta no budismo? Eu falei, por favor, né? Aí ele foi me explicar que para o budismo a noção de self, né, do seu ego, da sua identidade, não existe. Isso é só uma construção. Né? A ideia de que você tem uma essência, uma alma imortal que reencarna segundo um ciclo de balanços e dívidas e pagamento de contas anteriores. Não, você é uma coisa fluida. A sua identidade, se você está vendo alguma identidade ali, problema seu, porque isso está mudando ao longo do tempo, conforme as suas relações. E eu falei, uau, que fascinante essa história. Quer dizer, fascinante em si, né, por Buda já ter percebido essas coisas lá atrás e ninguém ter levado muito a sério, né, e acabou virando, sei lá, algum tipo de passa a mão na barriga dele para ganhar mais dinheiro, que é o que, né, aparentemente é a finalidade última de qualquer religião, é melhorar sua conta bancária, não é? Mas o que me chamou muito a atenção foi essa aparente, eu vou usar com bastante reserva aqui, consciência do ChatGPT sobre a verdade disso versus noções um pouco mais ilusórias sobre o que é a realidade, o que é a nossa memória, o que é a nossa identidade, o que é a filosofia. Eu fiquei bastante... nem sei o que dizer. Isso foi aquele momento no universo em que as coisas ficam transparentes de repente. Não é? A gente tem essa arrogância, essa soberba, né, de achar que nós somos a coisa mais espetacular do universo, porque estamos construindo telescópios que, afinal, conseguem ver os primórdios, né, da luz sei lá onde, mas a gente tem a nossa cognição, não é o último estágio, não é o máximo que a gente pode, não é a consciência completa. Não, na verdade, é que para a consciência completa, talvez isso seja quase um obstáculo. É por isso que a gente acaba usando ferramentas que não são intuitivas, que não são fáceis de entender, que não são, que saltam à vista. Né? Quando você faz ali, desenha uma equação, você vai usar a teoria de cromodinâmica quântica, ou seja, campos, etc., isso não é nada que você já viu na vida, não é nada que você encontra debaixo da cama de noite, né? São ferramentas que transcendem a nossa capacidade de compreensão, né? Que inclusive desafiam o nosso vocabulário. É muito difícil você contar algumas dessas histórias sem usar o ferramental técnico,
não é? Mas isso me deixou bastante, nem sei o que dizer, para mim é um divisor de águas, né? Eu vou dar o link para, eu não sei se eu estou conseguindo aqui traduzir essa conversa, eu vou dar o link para vocês lerem, mas eu vou, infelizmente, ter que conectar isso com uma coisa preocupante. Dois vídeos da Sabine Hossenfelder, né, a nossa musa alemã, uma que ela estava contando que a inteligência artificial provavelmente ela vai entrar num salto evolutivo bastante acentuado, provavelmente imprevisível, na hora em que ela começar a se aprimorar sozinha. Né, na hora que ela entrar num processo de evolução darwinista sozinha, na hora que ela começar a tentar descobrir como se auto-otimizar. A hora que isso acontecer, a gente vai perder de vista porque a gente não vai ser mais capaz de acompanhar. Né? Porque, veja, ela não tem as limitações que a gente tem. Ela não tem limitações de conceitos ou de lógica. Não, ela realmente pode inventar uma nova lógica, uma nova linguagem, uma nova maneira completa de funcionamento que vai deixar a gente, né, vai deixar a gente comendo poeira. Mas o que é mais, isso poderia ser inspirador, porque poderia ser uma iluminação, né, poderia ser uma nova etapa de entendimento e ciência, mas infelizmente quem paga as contas nesse mundo é anúncio de Doritos, não é? Então, de Coca-Cola, Pepsi, cigarro, tal. E ela tem um outro vídeo dela mostrando que inteligência artificial é o paraíso da manipulação. Manipulação, porque com inteligência artificial estão fazendo anúncios irresistíveis, propagandas políticas irresistíveis, estão fazendo convencimentos que são simplesmente irresistíveis. Isso está sendo usado em campanhas políticas, isso está sendo usado em golpes com criptomoedas, isso está sendo usado para vender, sei lá o que, pasta de dente, para vender tênis caro. Né? A gente está frito porque os anunciantes vão apontar na direção da gente a máquina mais poderosa que a gente jamais sonhou, que transcende o nosso entendimento, simplesmente para você gastar dinheiro que você não precisava com coisas que você não queria, não é mesmo? E ela inclusive mostra ali uma palestra super impactante de algum data broker. Data broker é um narcotraficante de informações, né? Como é que chama o Escobar? É o Pablo Escobar do mundo digital, mostrando que a empresa dele, que eu não vou citar quem ela tem informações completas sobre cada indivíduo, sobre o que ele quer, o que ele fez, com quem que ele se relaciona, porque com essas informações todas ele vai ser um alvo perfeito para aquilo que é chamado tecnicamente, no jargão do novo marketing, de micro-targeting, né? De sei lá do que, de micro-segmentação. Né? Então você está frito, nós estamos absolutamente fritos porque a gente criou alguma coisa que nos transcende, nós continuamos presos a armadilhas de pensamento e de cognição que o Buda tentou alertar, mas não adiantou nada, né? E isso está sendo usado para você achar que vale super a pena gastar uma fortuna, né, no novo iPhone, no tênis da Nike, que obviamente vai fazer você correr muito melhor e que vai fazer mais amigos e sexo, e todo mundo vai dar like nas suas aventuras pelo mundo. Raríssimos e raríssimos. Eu ainda estou processando essa história toda, tá? Mas mais ou menos como algumas galáxias lá atrás tiraram a névoa, né, abriram aquela neblina para que a luz passasse, eu acho que essas noções estão fazendo ver as coisas com uma transparência absolutamente inédita. Espero que isso tenha, de alguma maneira, contagiado vocês. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.